Equipamento de filmagem da CEI funcionando. Ok. Jorjão no comando. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2019, declaro aberta a presente sessão para mais uma reunião da Comissão Especial de Investigação que visa a apuração do Poder Legislativo de possíveis fraudes em processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Caldas Novas, começando pelas licitações cujo objeto foram as concessões de gestão e estacionamento, a Zona Azul e também a de concessão de câmeras para o monitoramento da região central da cidade de Caldas Novas. Coloco em votação a ata da sessão anterior com a palavra relator Círio Junqueira. Pela aprovação. Com a palavra vereador membro Léo de Oliveira. Senhor presidente, pela aprovação. Na sessão anterior, a 7ª sessão, foi deliberado a convocação do senhor Flávio de Paula Canedo na condição de colaborador e do senhor Alex Rosa Silva Júnior na condição testemunha, tendo ele sendo representante de uma das empresas que participaram da licitação pública 001/2019. Nós teremos a oportunidade, a partir de agora, de começar a ouvir o empresário Flávio de Paula Canedo, presidente estadual do Partido Liberal, PL. Convidamos a ele para que possa se posicionar. Peço, portanto, ao Leandro que possa fazer também o posicionamento do microfone para começarmos essa oitiva. Nós vamos dispensar a vossa senhoria os ritos do artigo 342, porque o senhor foi convocado na condição de colaborador da Comissão Especial de Investigação pelo vereador membro Léo de Oliveira. E nós daremos a partir de agora o início a essa oitiva para que o senhor possa falar especialmente sobre uma investigação pessoal que o senhor teve a oportunidade de fazer no estado de São Paulo, aonde está em funcionamento o escritório da empresa detentora de direito de exploração do estacionamento, de cobrança de estacionamento, a área azul, no município de Caldas Novas. Nós queremos, a partir de agora, faço, portanto, a objeção do vereador Léo de Oliveira e acato, portanto, que seja colocado na condição de testemunha. Foi feito o pedido na condição de testemunha. Independentemente do rito, não há nenhum tipo de problemática, até porque esse fato se tornou público e notório, inclusive com a participação direta do empresário Flávio de Paula Canedo e presidente do PL. Faço, então, o acatamento da forma que foi feito a convocação e faço as perguntas, e, inclusive, que seja também colocado o artigo 342. Existe algum fato que te impeça de dizer a verdade, senhor empresário Flávio de Paula Canedo? Não, nenhum. Existe alguém que o senhor esteja interessado em defender ou proteger com este depoimento? Não. Existe algum vínculo com os proprietários das empresas ganhadoras de alguma licitação pública de estacionamento rotativo área azul ou de monitoramento de câmeras nas regiões centrais da cidade de Caldas Novas? Nenhum. Vossa senhoria se compromete em dizer a verdade? Sim.
Vossa Senhoria está comprometido em dizer a verdade sob pena do crime de falso testemunho nos artigos 342 do Código Penal. Se apurarmos que Vossa Senhoria faltou com a verdade, será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a abertura de um inquérito policial com possibilidade de ser preso. Vossa Senhoria está sendo ouvido na condição de testemunha, portanto, não pode deixar de responder todos os fatos que saibam, sob pena de que forem perguntados. Passo, portanto, a palavra ao vereador membro, que foi, portanto, autor do pedido de convocação do empresário Flávio Canedo. Boa tarde, senhor Flávio. Eu vou fazer algumas perguntas que foi colhidas nos depoimentos do senhor em entrevista na própria TV Caldas e também nas redes sociais. O senhor Flávio Canedo, o senhor esteve pessoalmente na cidade onde fica a sede da empresa Tecnogold? Sim? Sim. Qual é a cidade? Franco da Rocha. É periferia da Grande São Paulo. Sim. Com qual objetivo que o senhor foi até aquela cidade? Averiguar onde funcionava, na verdade, a sede da Tecnogold. É verdade que o senhor foi ameaçado? Sim, eu não posso correlacionar os fatos. Eu não posso afirmar aqui que eu fui ameaçado por alguém da Tecnogold. Mas no município de Franco da Rocha, eu fui ameaçado sim por uma pessoa armada. Quais foram as irregularidades encontradas pelo senhor a respeito da empresa? Primeiro, que o que estranha muito é que a empresa funciona em uma periferia, em um prédio sem nenhuma placa onde funciona a empresa, numa sala que fica trancada, sem acesso ao público, uma sala de 3x3, onde não existe documento dentro, não existe nada. Existe uma mesa e um telefone, característico de empresas que funcionam através de laranja. O senhor acredita que houve fraude no processo de licitação aqui na cidade de Caldas Novas? Acredito que existem sérios indícios de fraude em licitação em Caldas Novas e também a casadinha em licitação. Inclusive esse da área azul? Esse da área azul, eu tenho aqui vários e vários documentos onde tem sérios indícios de fraude em licitação, mas muitos indícios mesmo. Foi dito pelo senhor, em uma entrevista pela TV Caldas, que os contratos da empresa Tecnogold são investigados também em outros estados. Sim. Quais são esses estados? Principalmente em São Paulo e Espírito Santo. Inclusive, eu trouxe aqui uma relação de todos os processos em trâmite relacionados à Tecnogold que eu queria repassar à Câmara. Sim. Peço, portanto, que o secretário possa tomar posse desse documento para que conste nos autos da Comissão Especial de Investigação, que seja também numerada junto com o processo e que conste em ata que o empresário, durante o seu depoimento, quando inquirido pelo vereador Léo de Oliveira, informou que tinha posse desse documento, relatando, inclusive, dos processos que essa empresa responde em outros estados. E passo ao novo vereador Léo de Oliveira para a continuidade. Senhor Flávio Canedo, o senhor disse... Desculpa, vereador, eu só queria completar que existem vários processos que estão na fase de inquérito policial, tanto do Ministério Público como das forças policiais. Então, esses aí já são ações judiciais. Além desses, você pode entrar no site GAECO, site Zona Azul, Franco da Rocha, Jariúna, onde você vai ver que existem investigações em curso pelo GAECO do Estado de São Paulo. Essas investigações não se tornaram processos judiciais ainda. Então, além dos processos judiciais, existem ações de investigação em curso nesses municípios. Sim. O senhor disse também que em Jariú, é isso? Jariúna. Aqui está, os contratos foram suspensos, como eles também constaram, a suspensão deles, os contratos nessa cidade. Também nessa cidade? Através de decisão judicial, isto. Também, né? Isto. O senhor visitou os endereços das empresas
os que constaram na Receita Federal, eles são reais? Tem vários que não condizem com a realidade. A TecGold, ela tinha algumas sedes que não existem mais, e a Safety também, o endereço constante à época na Receita Federal era inexistente. Então eu verifiquei e esses endereços eram falsos. Posteriormente, nós chegamos a um endereço em comum, que é aquele prédio onde funciona a Safety, e onde, inclusive, o prefeito Evandro Magal fez uma testemunha, fez um programa, fez um testemunho live, né? na televisão, falando que estava na sede da TecGold. E, na verdade, ele estava na sede da Safety, era outra empresa. Então, ele faltou com a verdade quando ele falou que estava na sede da TecGold. Na verdade, ele estava na sede de outra empresa que praticou a casadinha de licitação. Foi a empresa vencedora do sistema de monitoramento eletrônico através de câmeras. O senhor também citou como funciona na área, eu pergunto para o senhor, como que funciona a área azul em outras cidades que são administradas pela empresa TecGold. Exemplo, horário, valores, dias de cobrança. Isto. Eu pus tabelas, né, comparando que o valor praticado em Caldas Novas é o mais caro entre todas as cidades. Onde em Goiânia hoje é praticado o valor de R$ 1,50. Hoje nós estamos em Caldas Novas com um valor que é assim, um valor promocional que pode ser mudado pela empresa a qualquer momento. Como houve um forte clamor público pelo cancelamento da licitação e o contrato público, a empresa se viu praticamente obrigada a reduzir temporariamente esse valor, esse é o friso, porque ela pode, pela lei, ela pode cobrar até R$ 5,00 por hora, salvo engano. Então, os valores aprovados são exorbitantes, não condizem com a realidade de outras capitais e outras cidades do país. Hoje nós temos um valor praticado em Caldas Novas que é absurdo. Tá. Em relação às empresas da TecGold que trabalham em outros estados, em outras cidades, o senhor também fez essa comparação? Olha, eu fiz questão de tentar conhecer as empresas que participaram do certame licitatório em Caldas Novas. Eu conheci a Riso Park, que é uma empresa grande de sistemas de estacionamento, e também a Zona Azul. São duas empresas que exploram o estacionamento pago em várias cidades do país. E, por incrível que pareça, é só você olhar no site, ver o cadastro das empresas, todas têm sedes grandes, têm uma grande estrutura de administração, ao contrário da vencedora aqui, que é a única que funciona numa sala 3x3. E, por incrível que pareça, elas foram inabilitadas sem nenhuma justificativa plausível. Eles ofereceu a Zona Azul ofereceu 41% de retorno ao município, a Riso Park ofereceu 30%, se eu não me engano, todas foram desclassificadas sem nenhuma justificativa condizente para que a última colocada, que ofereceu somente 18%, fosse a vencedora do certame licitatório. Senhor Flávio Canedo, além dos documentos que o senhor está deixando, o senhor tem mais documentos que provam alguma irregularidade da empresa TecGold para deixar aqui nessa casa? Olha, existe muita coisa que é, no mínimo, estranho. A advogada da TecGold, em outra licitação que eu falo que é da casadinha, do monitoramento eletrônico, ela entra como advogada de outra empresa para fazer o que nós chamamos de cobertura. Isso, quando você quer fraudar uma licitação, você faz a cobertura. Então, a advogada da TecGold, na outra licitação de casadinha, ela já entra como advogada de outra empresa. Ou seja, fica muito claro a tentativa de se fraudar a licitação. Fora a convivência que nós vimos nas redes sociais, várias e várias fotos, da presidente da comissão licitatória com a advogada da empresa e com o diretor de marketing também da empresa, agora o senhor Samuel,
onde todos participam de festas juntos, e isso está na rede social, isso é público em Caldas Novas. Então, gera uma proximidade muito grande da advogada com a presidente da comissão licitatória e com o diretor da Tec Gold. Então, é no mínimo estranho. Nós não podemos afirmar com certeza, mas é muito estranho. Pode não ser ilegal, mas é altamente imoral a proximidade que existe entre a advogada da Tec Gold, que advoga para outra empresa em outra licitação, para se fazer a cobertura de uma segunda licitação, com a presidente da comissão de licitação e o diretor da empresa Tec Gold. O senhor tem alguns documentos que o senhor queira deixar nessa casa como prova de tudo isso que o senhor está falando? Eu tenho aqui alguns relatórios onde prova que as investigações do GAECO estão aqui, que eu vou querer deixar para vocês, tá? Para provar o que eu estou falando. E o vício que existe, onde a Tec Gold é de propriedade do senhor Fernando Calisto, e a Safety está em propriedade do filho dele. Então, fica claramente provado que, na verdade, é tudo a mesma coisa. Uma está no nome do pai, outra está no nome do filho. Então, isso aqui eu quero deixar para vocês, essa documentação. Está aqui o extrato para comprovar isso. Senhor Flávio Canedo, o senhor comentou também nas redes sociais que o senhor iria até a cidade em Manaus. O senhor foi? Manaus, fui. O Manaus, eles fizeram questão de negar que eles não administram. Primeiro, eles falou que administrava, na entrevista que o Magal fala claramente que eles administram Manaus, e depois ele negou veementemente que administrava Manaus, porque, na verdade, é uma firma como se foi feita a Safety, uma firma que está no nome de outras pessoas. E, por incrível que pareça, assim que funcionou o sistema nosso aqui, estava escrito Manaus no programa deles. Então, o programa de Caldas Novas, é o mesmo. Por mais uma coincidência, é o mesmo de Manaus, onde, se eu não sei se eles corrigiram, vinha Manaus, Zona Azul, Manaus. Mais uma incrível coincidência que existe com essa firma. Essa firma lá de Manaus, ela se chama Zona Azul Brasil Serviços? Eles montaram um consórcio. É um consórcio? Montaram um consórcio em Manaus. O consórcio se chamou Consórcio Amazônia. E a partir desse momento que se monta um consórcio, você não consegue mais ver as empresas participantes do consórcio. Mas tudo leva a crer que são as mesmas empresas, a mesma empresa que administra Caldas Novas. Por isso que, num primeiro momento, foi afirmado que eles administravam Manaus, e logo depois foi negado veementemente. Sim. Então, senhor... uma questão de ordem. Sim. Importante, só para que seja esclarecido a pedido do relator, depois o senhor vai ter a oportunidade de dar continuidade. Gostaria que o Flávio Canedo pudesse distinguir aqui a diferença entre as empresas que operam em Manaus, sim, e também a empresa que foi a terceira colocada aqui em Caldas Novas, porque também parece que são nomes parecidos, né, Flávio? Zona Azul. São nomes parecidos que existem. A Zona Azul, eu acho que ficou em primeiro lugar aqui. Eu acho que a Zona Azul ofereceu segundo lugar. Segundo, né? Então, segunda colocada. Aqui ofereceu 41%. 41,34%. Foi qual? 41, a segunda colocada. Peraí, deixa eu pegar. É Zona Azul. Eu acho que a Zona Azul não foi a primeira, não? Isso, Zona Azul. Eu acho que a não, Zona a primeira foi a Tec Gold. Não, em índice de porcentagem, a Zona Azul foi a primeira, 41,34%. A que mais ofereceu, a melhor oferta. Foi a melhor oferta. Isso. Zona Azul Brasil, Serviços Administrativos. Isso. Ela ofereceu 41%. Então, em tese, na porcentagem, ela foi a primeira colocada. A minha indagação e a paralisação é só para título de esclarecimento, para que não fique dúvidas ao relator que fez uma observação.
Ou seja, são empresas diferentes. A São que empresas participa do são empresas consórcio em diferentes. Manaus Não. é uma equipe e a São que empresas participou aqui é diferentes. outra. Existem várias empresas com nome parecido, porque Zona Azul, Área Azul, é o sistema de administração dos estacionamentos pagos. Então, essa empresa aqui é uma empresa diferente. É uma empresa diferente da de Manaus. Tá? É porque tem muita confusão. Você olha a Zona Azul, aparece um monte de empresas que você vai mudar só no Eireli, Limitada, tudo pondo Área Azul, Zona Azul, são nomes muito parecidos. Então, para a gente não incorrer em erros. O senhor tem documentos que comprovam que o senhor Fernando Calixto concorreu com ele mesmo no processo de licitação na Zona Azul de Caldas Novas? Olha, existem sérios indícios que ele não concorreu com ele. Na Zona Azul, não, ele não concorreu com ele mesmo. Ficaram 3 empresas. Então, ele era Tech Gold, a Zona Azul, uma empresa que não é dele, e a Riso Park, também outra empresa que, se não me engano, administra Brasília, também não é dele. O que houve não foi concorrência com ele mesmo. Eu falo que no sistema de monitoramento, sim, aí tem sérios indícios dele ter concorrido com ele mesmo, mas não na Área Azul. Na Área Azul, as 3 empresas que ficaram até mais no fim do certame, cada um de um proprietário. Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Onde ele concorreu com ele mesmo, que existem indícios, lógico que a gente não pode afirmar com 100% de certeza, mas existem indícios no monitoramento eletrônico que ele concorreu com ele mesmo. Na Área Azul, foram 3 empresas que foram sendo desclassificadas até que ele, com a menor porcentagem, que foi 18%, se sagrou vencedor da licitação. Também o senhor afirma nas redes sociais e na própria TV Caldas que houve um cartel por parte dos servidores da prefeitura e do prefeito da cidade de Caldas Novas. O senhor afirma? Cartel em que sentido? No geral, eles ajudaram, facilitaram que a empresa Tech Gold... Aqui pela documentação, existem sérios indícios que isso aconteceu. Eu não participei da licitação, ninguém pode falar existiu. Não existiu. Agora, que existem sérios indícios de irregularidade, existem seríssimos indícios de irregularidade nesse processo licitatório. Senhor Flávio Canedo, existe algo mais que o senhor gostaria de estar relatando aqui para todos nós nessa CEI, para contribuir com a CEI? De repente o senhor esqueceu de falar alguma coisa, o senhor pode ficar à vontade. Eu acho que vocês podem aprofundar muito na questão documental da licitação, porque os motivos que desclassificaram a primeira e a segunda colocada na porcentagem para o município são torpes, são praticamente fabricados. Então, eu acho que a CEI, concentrando nessa parte do processo licitatório, onde houve a desclassificação do primeiro e segundo colocado, que são empresas grandes, que estão acostumadas a prestar esse tipo de serviço, e uma porcentagem muito maior ao município, e foram sendo desclassificadas uma a uma pela comissão licitatória. Então, eu acho que se a Câmara aprofundar nesta questão, nessa parte dos documentos do processo licitatório, eu acho que está ali a prova que houve fraude em licitação, na questão da Área Azul. Na questão do monitoramento eletrônico, eu queria frisar também. Em praticamente todas as cidades onde a gente investigou, quando a Tech Gold ganha a licitação de Zona Azul, de Área Azul, logo em seguida a Safety ganha o monitoramento eletrônico nas cidades. Assim que se entra a Área Azul, eles fazem outra licitação de monitoramento e a Safety ganha. Então, o que aconteceu aqui em Caldas Novas, aconteceu em outros locais dessa licitação, dessa casadinha de licitação. Uma ganha e a outra logo em seguida ganha. Então, eu acho que também isso poderia ser investigado, até porque existem falhas que eles cometem, e eu quero repassar uma para vocês, onde o advogado da Tech Gold, em uma defesa da Tech Gold, ele põe todos os papéis da Tech Gold, mas na hora de assinar ele comete um erro crasso.
ele põe Safety, Tecnologia em Segurança, Rogério Previati. Então, eles cometeram um erro crasso aqui, que eu queria repassar a vocês, dessa documentação, onde tudo, vocês podem até analisar agora, Solicita, inclusive, a juntada desse documento. é uma também dos defesa da Tech Tem mais, Gold, Carlos, tem mais lá. Tem mais coisas do que... onde ele comete o erro de assinar como Safety. Então, você pode olhar aí, onde está o endereço da Tech Gold, o símbolo da Tech Gold, e ele confundiu e assinou Safety. Então, prova que trabalham todas juntas. Isso é um erro tremendo que eles A cometeram. colocação que o senhor fez aqui, que ele fez, na verdade, um recurso para a Tech Gold. Tech Gold, né? Mas mas na hora... confundiu. Exatamente, na hora de assinar, ele assinou pela Safety Tecnologia e Segurança Limitada. Então, isso, desculpa a expressão, mas é aquele famoso batom na cueca. Está aí, está bem claro que as empresas são extremamente coligadas. Essa empresa, o qual o filho dele que é dono, né? Isto. Algo mais, senhores? Com a palavra, vereador relator Círio Junqueira. Senhor Flávio, são duas perguntinhas complementares, mas é que bom que conste, né, nos nossos documentos. O senhor acredita na participação do prefeito nessas licitações? Da interferência do prefeito? Sim. Eu acredito. Eu acredito que houve uma interferência pessoal do prefeito, até porque não existe o que justifica a tamanha vontade dele de implementar esse serviço na cidade contra toda a população, onde eu fiz questão de fazer pesquisa, eu fiz uma pesquisa da Fortiori, aqui em Caldas, onde 92% da população do centro é contra a área azul e 80% da população total de Caldas Novas é contra a implementação da área azul. Então, se não existisse um interesse obscuro por trás disso, eu não vejo por que um gestor municipal se empenharia tanto numa medida tão desgastante, tão imoral perante a população do seu município. Então, fica muito claro que existe um interesse por trás do gestor municipal, vereador. A segunda pergunta, a pergunta seria que você acabou de responder. Eu ia perguntar qual seria essa participação, mas você já respondeu logo depois da primeira pergunta. Só isso. Obrigado, Flávio. Muito obrigado. Eu gostaria também de fazer aqui algumas colocações ao empresário Flávio de Paula Canedo. O senhor, além de empresário, é público notório, é também gestor público, teve a oportunidade de gerir o Departamento Municipal de Água e Esgoto em algumas ocasiões em administrações diferentes. A pergunta que eu direciono ao senhor: o senhor, como gestor público, não estão falando aqui agora como empresário, como gestor público, visitaria uma empresa ganhadora de licitação em qualquer local, seja do Estado ou fora do Estado? Principalmente em um domingo. Aquilo é uma imoralidade gigante do gestor. Aquilo, ele correr atrás do proprietário da empresa num domingo e em São Paulo para gravar uma entrevista exaltando as qualidades do senhor Fernando Calixto, em uma sede que não era da empresa, era de outra empresa que ganhou outra licitação, é uma visita estranha, muito estranha. É uma coisa muito atípica de um gestor fazer com empresa que está em um grande embate jurídico para se implantar um sistema de cobrança na capital, onde vai existir um lucro muito grande dessa empresa. Então, é muito estranho, é imoral isso. Então, gera muitas dúvidas sobre essa proximidade tamanha do gestor público municipal, do prefeito, com o proprietário da empresa. O senhor estranhou quando viu aquele vídeo, o prefeito anunciando que estava na sede da Tech Gold, que ficava em Perdizes, na rua Padre Chico? O senhor estranhou, já que o senhor já havia, inclusive, feito a visita ao município? Isto, e a sede é em Franca da Rocha, você pode olhar todos
os documentos da empresa e o seu registro perante a Receita Federal é em Franco da Rocha, onde ele falou que estava na Padre Chico, em Perdizes, que é um endereço nobre, né, e não uma periferia, um endereço nobre, só que lá funcionava o escritório da Safety, Engenharia e Serviços, e não Tech Gold. Então, eu acho que o que ele fez foi enrolar mais ainda o Fernando Calixto, que eu acho que o Fernando Calixto foi pego de surpresa, e, na verdade, ele deu foi muita munição para vocês, porque fica praticamente comprovado essa interligação entre essas empresas, onde o advogado tem o mesmo endereço, a Safety tem o mesmo endereço, e funciona-se várias outras empresas que participam de licitações neste mesmo endereço. Então, eu acho que aquele rompante do prefeito, ele cometeu alguns erros ao visitar essa empresa em São Paulo. Nesta mesma ocasião, o prefeito disse ao doutor Fernando Calixto, empresário da Tech Gold, que ele operava a cidade de Manaus, e ele confirmou. Isso. A empresa que faz parte do consórcio nesta cidade é da família do senhor Fernando. O consórcio, a partir do momento que você faz um consórcio, a gente não consegue ver as empresas participantes do consórcio, porque elas se fundem e se transformaram em consórcio amazônico, consórcio Amazônia. Então, no papel, você não sabe, mas como ele afirmou, e logo em seguida ele viu que tinha cometido um erro, e ele desafirmou logo em seguida. Inclusive, o advogado dele, na televisão, ele negou veementemente as informações que o Fernando tinha dado na entrevista de domingo. Então, mais uma vez, houveram sérias contradições entre o advogado e o proprietário da empresa. Alguma pergunta? Membro Léo de Oliveira, relator Cílio Junqueira, mais alguma pergunta? Mais alguma coisa que o senhor acharia que seria de fundamental importância em colocar para que possa colaborar com esta comissão especial de investigação, senhor Flávio Canedo? Depois eu vou passar alguns documentos agora, né, só vou separar aqui, e eu quero repassar alguns documentos para a SEI da Câmara Municipal. Solicito, portanto, à secretaria que possa produzir o termo de comparecimento do empresário Flávio Canedo, enquanto ele separa esses documentos que gostaria de encaminhar a esta comissão. Pode liberar.
Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Léo de Oliveira. Senhor presidente, eu gostaria de convocar urgentíssimo, o senhor Cléris Felício Lima. Ele trabalha na licitação lá da prefeitura para o dia 4, agora quarta-feira de dezembro de 2019, às 15 horas aqui, senhor Cléris Felício Lima. Convocação para o dia 4 de dezembro de 2019, às 15 horas. Solicito, portanto, a convocação para o dia 4 de dezembro de 2019, às 15 horas, na Câmara Municipal de Caldas Novas, do funcionário do Departamento de Licitação da Prefeitura, Cléris Felício de Lima. Em votação, Cílio Junqueira. Aprovação da convocação. Em votação, membro Léo de Oliveira. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovado por todos os vereadores, determino que seja realizada, portanto, a convocação do determinado funcionário a comparecer a prestar esclarecimento na condição de testemunha na Câmara Municipal de Caldas Novas. Agradeço, portanto, ao empresário de Flávio de Paula Canedo, dispensado, portanto, após a assinatura do termo de comparecimento. Peço, portanto, a juntada dos documentos que foram disponibilizados pelo empresário aos autos do procedimento dessa Comissão Especial de Investigação. Dando sequência, convidamos, portanto, o advogado doutor Alex Rosa Silva Júnior, que foi convocado na condição de testemunha para prestar esclarecimento a essa Casa de Leis, a essa Comissão Especial de Investigação. Liga o microfone do doutor lá para nós, por favor. Está ligado? Está desligado o microfone. Aí, agora sim. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, um prazer e uma satisfação recebê-lo aqui. Embora o senhor tenha sido convocado na condição de testemunha, o senhor sabe da sua prerrogativa, já que o senhor atuou como advogado, né, na determinada licitação, a prerrogativa lhe dá o direito do senhor não se pronunciar, se entender, né, a necessidade. Porém, gostaríamos muito de ouvi-lo na condição de colaborador, que o senhor pudesse aqui acrescentar, né, de forma extremamente importante para o esclarecimento dos casos desta SEI, que investiga possíveis fraudes em licitações públicas. Então, aqui, de acordo com a sua prerrogativa, nós, portanto, não vamos fazer o rito, né, e imputando aqui, inclusive, o artigo 342, porque a sua prerrogativa lhe ampara diante desse fato. O senhor, como conhecedor do procedimento jurídico, peço, portanto, que o senhor possa responder essas perguntas na condição de colaborador, né, colaborando, inclusive, com o nosso município e também com o Poder Legislativo, que é um poder independente. Quero colocar aqui à disposição, né, para os questionamentos, e o senhor terá a seu favor, né, a sua prerrogativa. Se entender que não deve responder a pergunta, será acatado também por essa presidência. Passo a palavra ao relator, vereador Cílio Junqueira. Bom dia, doutor Alex. Bom dia. Boa tarde. Agradecer a sua presença, o seu atendimento a essa SEI. Vamos às perguntas aqui, doutor. O senhor representou qual empresa no processo licitatório? Excelência, eu vou começar aqui do começo. Eu, no caso, comecei há pouco tempo a advogar. Eu coloquei meu nome nos sites que tem disponível para fazer diligência, alguma empresa de fora contratar a gente. E eu fui contratado pela empresa Zona Azul Brasil Serviço, que foi a segunda classificada do processo licitatório 001-2019. E eu fui contratado para primeiro ir lá olhar o processo, tirar algumas cópias da proposta e da habilitação do processo. Só que, quando eu cheguei lá,
para mim, documento de licitação é público, né? Os servidores falaram que eu não podia ter acesso a tais documentos. Nisso, eu estava com a procuração já, que está aqui, ó. Eu vou entregar esse documento aqui para você, a procuração aqui no meu nome, da empresa. E me enrolaram lá até a tarde inteira para liberar, para só me tirar algumas cópias dos documentos. Esse foi o primeiro procedimento que eu fiz para a empresa. Essa documentação que você estava pedindo é o edital da licitação? Não, começa lá da proposta, né? Eles pediram para tirar a habilitação, do processo de habilitação. Para me dar uma olhada, tirar algumas cópias, que já a empresa tinha classificado para o próximo procedimento. Doutor, qual foi o percentual oferecido pela empresa, Zona Azul? Então, o percentual foi 41,34%, que é mais que o dobro que a Tech Gold ofereceu. Que a Tech Gold ganhou por 18%. A Zona Azul foi a segunda e perdeu o processo, ainda foi desclassificada. Quais foram as especificações da empresa Tech Gold? Então, até entramos com uma ação contra isso. A empresa Tech Gold pegou as especificações do edital, copiou e colou, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, ela tinha que ser desclassificada do processo licitatório e ela não foi, ela continuou. Então, existiu a cópia, a Tech Gold copiou. Então, realmente existiu esse processo. Eles copiaram e colaram esse procedimento das especificações, né, no caso. Doutor, o senhor acredita que houve fraude na licitação? Então, a empresa Zona Azul foi desclassificada por o item 7.1, que eu cheguei lá e perguntei para a servidora por que nós fomos desclassificados. Ela falou assim, foi por conta de um corretivo que estava na proposta, que não estava bem elaborada. Você tem conhecimento que alguém fez essa correção através do corretivo? Ou foi você que fez? Não tinham ciência desse corretivo na proposta. Até porque a gente questionou várias e várias vezes para a coordenadora, né? Essa pergunta é uma pergunta a ser feita. A proposta veio por e-mail? A proposta veio por e-mail ou ela já veio em envelope? Ela já vai no envelope, lacrado, né? Mas quando veio de São Paulo para cá? Quando ela veio de São Paulo para cá? Vem no envelope. Porque aí você vai lá tirar a cópia, tem o envelope 1 e 2, que é a habilitação e a proposta. Aí, se você for lá, vai ter lá, envelope 1 e envelope 2, fechado. Sim, qual dos quando... envelopes, Cílio? Para a gente não perder. É envelope 1 e 2. Certo. Agora, qual dos envelopes que estava teve com esse corretivo? rasura era a proposta. Certo. E essa veio pelo Correios? Hã? Foi. Como chegou aqui? Pelos Correios? Foi. Ou foi digitalmente? Não, pelo Correios. E isso até me questiona, porque a empresa Tech Gold copiou e colou e não foi desclassificada, e a empresa Zona Azul Brasil, só porque tinha um corretivo, ela foi desclassificada. O senhor acredita que teve direcionamento para alguma empresa vencer a licitação? Sim, a empresa Tech Gold foi claramente favorecida no processo licitatório que eu acompanhei do começo ao final, como representante da empresa Zona Azul. Algum servidor público se mostrou estranho durante a licitação? Então, foi como eu tinha falado anteriormente, quando eu ia na prefeitura lá tirar as cópias, porque para mim os documentos são públicos, qualquer cidadão que quiser olhar os documentos da licitação, ele pode. Eu cheguei lá, ela me privou, eu que tenho prerrogativo de advogado, ela ainda não me privou. Qual servidor que teve esse comportamento com você? É a coordenadora da licitação, a Valéria. Algum servidor público te tratou mal? Houve obstrução no momento que o senhor representou a empresa? Você acabou de dizer que houve, né? Foi. Mas se quiser confirmar novamente pela pergunta. Claramente. Algum servidor público te tratou mal? A primeira pergunta é essa. Claramente. Sim.
Doutor, quantas vezes o senhor esteve na sede da prefeitura? Acho que umas 6 a 8 vezes. Especificamente para tratar de licitação. Dessa licitação, 001-2019. A empresa que o senhor representou fez alguma reclamação? Então, nesse caso, nós entramos com recurso, quando houve a desclassificação, eu fui lá, protocolei, e eu também protocolei ofício no Ministério Público, na Prefeitura, para demonstração que a gente estava desclassificado por um item que não tínhamos ciência, porque uma empresa que copiou e colou, continuou, nós que tínhamos um corretivo, ela foi e desclassificou, então teve claramente, né, e está os documentos lá no processo licitatório, que até eu estou aqui em mãos que vou fazer entrega aqui para vocês. Doutor, a empresa que o senhor representou lhe pagou corretamente? Sim. Doutor, o senhor tem algo a acrescentar que deseja falar para contribuir com o nosso trabalho, com o trabalho da SEI, que talvez eu não te perguntei? Então, nesse ponto aqui que tem os documentos da licitação, que eles copiaram e colaram, isso já é um ponto. E a empresa Zona Azul, que apenas não tinha nada, fez a proposta corretamente e foi desclassificada, então houve não teve isonomia, moralidade, nada. O senhor acredita que esse processo teve direcionamento? Sim, e até pedimos a desclassificação da Tech Gold para fazer outro processo licitatório. E entramos com uma ação ainda. Eu vou mostrar aqui para vocês nossa petição que nós entramos. Estamos com recurso também no Tribunal de Justiça para suspender essa licitação. Uma outra pergunta. Quando vocês fizeram o recurso, doutor, a fundamentação da decisão que foi feita pela senhora Valéria, ela a respeito da empresa a qual o senhor representava, que era a Zona Azul, na fundamentação, o senhor disse que ela disse que o senhor estava sendo desclassificado porque havia, né, feito uma rasura no documento que vocês apresentaram lá. Na fundamentação, ela constou isso, que havia essa rasura? Não, ela falou isso diretamente para mim, né? Eu, como advogado lá, ela falou isso para mim. Mas na resposta do recurso, ela falou que tinha desclassificado pelo item 7.1, que não tinha sido claramente especificado na proposta à empresa. Não estava claro. Ou seja, ela mudou entre aquilo que ela disse no ato para o senhor e aquilo que ela colocou depois no documento. Houve essa mudança. E até minha cliente, a representante da empresa, ficou indignada porque que nós foi desclassificado. Porque a gente ofereceu o dobro, mais que o dobro, né? 41,34, a empresa ofereceu 18. E copiou e colou, e ainda foi classificada como primeiro lugar. Ou seja, vocês se sentiram prejudicados diante desse fato? Prejudicados. Se ela desclassificou pela rasura, tinha que ter desclassificado também a empresa Tech Gold. E o senhor achou estranho ela ter informado o senhor que o senhor estava sendo desclassificado por rasura e depois não constar no documento da fundamentação que foi entregue para vocês? Claramente, por isso que até buscamos as vias judicial para tentar resolver esse litígio. Ela mostrou para o senhor no dia a rasura do documento? Mostrou. Ela mostrou. É um trem pequenininho assim, que passou pouco. O senhor confirmou com os representantes legais da empresa que enviaram para cá se eles haviam feito mesmo essa rasura ou não? Ela não tinha ciência, como eu tinha dito. Eu peguei, tirei foto para ela, estava conversando com ela pelo WhatsApp. Eu tirei foto para ela e falei assim, olha, como ela me passou dizendo, ela foi por causa dessa rasura, nós somos desclassificados. Ela desconhecia a rasura? Desconhecia. Vocês acreditam que esse envelope pode ter sido, né, aberto, né, sem que alguém tenha percebido? Não, mas no caso pode aqui... ter sido violado? Tudo claro. Isso aí, no caso, ele estava retendo os documentos, não estava nem deixando eu pegar os documentos. Então, só eles que têm acesso. Nem os próprios representantes, eles retêm o documento.
Doutor Alex Rosa Silva Júnior, o senhor sabe se apenas o senhor teve dificuldade para ter acesso a essa documentação ou alguma outra empresa que participou desse processo licitatório reclamou isso também para o senhor em algum momento? Não, comigo eu não tive acesso aos outros representantes. Eu estava apenas pela Zona Azul, eu só tinha acesso à representante lá, que é a Patrícia, que é representante da empresa. Só tinha acesso com ela. Todas as vezes que o senhor tentou ter acesso à documentação desta determinada licitação, o senhor teve dificuldade? Claro, teve dia que ela mandava eu voltar no outro dia, que ela não deixava eu pegar. Era desculpa também por falta de servidor, ela falou. Que não tinha servidor para me acompanhar na papelaria, para me tirar as cópias. Solicito. Um minutinho, senhor presidente. Doutor, então, o senhor acredita que a servidora pública Valéria tentou, de todas as formas, obstruir o trabalho de vocês, da Zona Azul? Sim, claro. Dificultando o máximo, dispensando um tratamento não muito cortês com vocês, pelo que você disse. Você confirma tudo isso? Isso mesmo. Eu tinha até comentado ainda com a minha cliente, que é a Patrícia, a representante da Zona Azul, que ela me tratava mal e que até a Patrícia me confirmou que ela fazia a mesma coisa com ela pelo telefone. Só para confirmar aqui a pergunta que o vereador Rodrigo Lima fez, a documentação foi enviada pelos Correios, que a comissão de licitação alega que estava rasurado, com o Rolex. E o pessoal a qual você estava representando, eles confirmaram isso? Ou você não teve acesso a essa pergunta a eles, que estava rasurado? Não, eles não tinham ciência dessa rasura, sim, nesse caso. Que é uma pergunta que nós vamos fazer. Senhor presidente, eu quero aproveitar aqui já e pedir a convocação da Zona Azul para quarta-feira. Olha, fica, portanto, dos representantes. coloco em votação, portanto, a solicitação do vereador Cílio Junqueira para que possa, efetivamente, a secretaria fazer a convocação da empresa que foi a terceira colocada, a segunda colocada, Zona Azul, para comparecer e prestar o seu depoimento no dia 4, a partir das 14 horas. Coloco em votação, com o voto, membro Léo de Oliveira. Pela aprovação, senhor presidente. Relator Cílio Junqueira. Pela aprovação da empresa Zona Azul, com sede em Leme, São Paulo, estado de São Paulo. Portanto, fica convocado. Dando sequência ainda, antes de liberar a nossa testemunha, o doutor Alex Rosa Silva Júnior. Doutor, uma pergunta ainda em relação. O senhor estava presente no dia da abertura dos envelopes ou não? Não. Quem esteve presente foi a própria representante, a Patrícia. Ok. Mais alguma pergunta? Nós queremos agradecer ao senhor pelo esclarecimento prestado a esta Comissão Especial de Investigação e pedir ao senhor para que possa assinar o termo de comparecimento e recebemos, portanto, a documentação as quais a empresa Zona Azul teve a oportunidade de ajuizar. Senhor presidente. Peço, portanto... Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que junte ao processo da SEI essa documentação oferecida aqui pelo doutor Alex Rosa. Fica, portanto, determinada a juntada dos documentos a pedido do vereador Cílio Junqueira nos autos da Comissão Especial de Investigação. Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Léo de Oliveira. Senhor presidente, eu gostaria de convocar também a tempo para o dia 4, às 15 horas, dia 4 de dezembro de 2019, às 15 horas aqui, nesse plenário, a convocação, mais uma vez, do senhor Silas Lopes Daniel da Silva. Dia 4, às 15 horas, convocação urgente, urgentíssima, para o senhor Silas Lopes Daniel da Silva. Coloco em votação o pedido do vereador Léo de Oliveira. Aprovação da convocação. Léo de Oliveira. Pela convocação. Atendido e aprovado por unanimidade a convocação, pela segunda ocasião, do advogado doutor Silas. Esse aqui é quem, hein? Testemunho, quem que é esse aqui? Esse é de quem? Cuidado, rasga o outro lá, para não mandar o errado lá, senão isso aí grampeia nós. A gente fica quatro aqui. Rasgou a frente. Bom toda a vida, menino. Vamos lá então? Você rachar, né? Convocar para o dia 4. Portanto, determino a conclusão dos trabalhos, convoco os vereadores, membro Léo de Oliveira e Ciro Junqueira para a próxima sessão da Comissão Especial de Investigação a ser realizada no dia 4 de dezembro, às 14 horas, aqui mesmo no auditório da Câmara Municipal. Declaro encerrada a presente sessão.